Ô, vamos ganhar, Vasco! É nesse clima, família vascaína, é nesse clima, é uma decisão amanhã, por isso que a torcida está fazendo a sua parte, nós vamos apoiar, porque amanhã, às 4h30, Náutico e Vasco, é sim uma final de campeonato, eu acho que os jogos de ontem é um tempero a mais, claro que o resultado do Guarani ajudou, né, a derrota para o Confiança, mais a vitória do Avaí sobre o Cruzeiro, eu acho que põe uma pressão bem grande sobre o Vasco, porque hoje o Vasco está aí a 6 pontos do G4, o Vasco com 46 e o Goiás com 52, então o Vasco tem que ganhar para encostar, chegar aos 49. E também aproveitando a próxima rodada, a torcida vascaína, é muito importante que o Vasco faça a sua parte amanhã nos aflitos, ganhe os 3 pontos, porque se a gente analisar a próxima rodada, é muito importante esse resultado. O Vasco enfrenta o CSA dentro de casa e o Goiás enfrenta o Botafogo, um confronto direto, um jogo muito difícil. Então o Vasco somando os 3 pontos, jogando em casa e a gente esperando que soma assim os 3 pontos, dentro de casa o Vasco vai fazer a sua parte, o Vasco vai chegar bem perto aí do G4, podendo até entrar no G4. Mas, torcida vascaína, o Náutico também encara esse jogo como uma decisão, por isso que a gente entende aí a dificuldade que vai ser esse jogo. Se a gente parar para pensar, o momento que o Náutico vive no campeonato, era um time que estava desacreditado, que viveu um grande momento na competição, mas está aí voltando a sonhar, né? Depois que o Hélio dos Anjos aí conseguiu aí 3 vitórias consecutivas e gosta de jogar nos aflitos, jogar lá é muito difícil. Tive a oportunidade de acompanhar Náutico e Goiás, esse jogo foi 3-2, é um jogo muito difícil de se jogar lá, o Náutico imprime muita velocidade, gosta muito da bola aérea, tem um jogador lá, o Jean Carlos, que bate muito bem na bola, e é um fundamento que o Vasco tem dificuldade, então vai ser um jogo sim, muito complicado. Mas acho que uma vitória do Vasco amanhã é aquela vitória que possa dar moral, que possa dar confiança, porque sim, é um adversário difícil e um adversário direto, então acho que se o Vasco ganhar, a gente vai ter uma força bem grande para seguir durante a competição e conquistar o nosso principal objetivo. Vamos trazer aqui o Hélio dos Anjos falando que amanhã, irmão, é decisão, se liga só. Eu acho muito bom você estar decidindo em cima de times que diretamente também têm o mesmo objetivo nosso. Nós estamos aí com uma decisão sim, um domingo diferente, um ambiente da semana diferente. Falamos muito no Vasco, trabalhamos muito em cima do Vasco, trabalhamos muito em cima desse jogo. Não vou frisar que tudo vai ser definido nessa partida, mas nós sabemos que uma conquista de 3 pontos num jogo como esse, pela envergadura desse jogo, pelo posicionamento do adversário, é fundamental aos nossos anseios, aos nossos objetivos. Então, nós estamos sim levando esse jogo como aquele jogo que eu sempre falo. Vamos trabalhar como se fosse o último jogo da nossa vida. Depois nós vamos pensar na sequência do campeonato. Mas, jogo a jogo, com um jogo importante como esse, nós temos que ser mais fortes do que nós fomos até agora. Torcida vascaína, agora a gente vai trazer aqui o Hélio dos Anjos, né? Ele sabe, como ele disse aqui, é uma decisão, um jogo muito importante para o Náutico. E aí ele fala que viveu o Vasco durante a semana, analisou bem aí a maneira do Fernando Diniz, do Vasco jogar. Ele vai falar aqui, se liga só. Não joga de contra-ataque. O modelo de jogo do Diniz é um modelo de jogo um pouco diferente do nosso, né? É um time de composição, é um time que trabalha bem a bola, é um time que já faz uma evolução desde a sua saída de bola, uma participação de 6, 7 jogadores. Esses jogadores vão compondo o time ofensivamente, com triangulações, com muita aproximação, tendo sempre muitos jogadores do lado da bola. É um time que usa também a transição, mas não usa tanto a transição como a composição de jogo. Então nós vivemos essa semana o Vasco. Eu saí agora de uma reunião com o departamento de análise, durante 1 hora nós deciframos a questão Vasco. Mais uma vez, ontem a mesma coisa. Quer dizer, então é um time que eu acredito que vai jogar aqui ao natural. Não vai ser um time de contra-ataque, mas é um time que pode usar a sua transição ofensiva também, porque eles têm capacidade para isso. Então é isso aí, família vascaína. Pelo jeito, o Hélio dos Anjos fez sim o seu dever de casa, né? Analisou bem o Vasco. A gente sabe que o Vasco não é um time de transição rápida, não é um time que aproveita os contra-ataques por não ter essas peças. Então dá para ver que o Hélio dos Anjos aí fez o seu dever de casa. Agora, o que me deixa bastante preocupado, família vascaína, durante essa sequência que o Vasco tem bem complicada de adversários diretos, né, Náutico, CSA, Guarani, Botafogo, é que o Vasco começa bem na maioria das vezes. A gente pode tirar aí uma atuação ou outra que o Vasco não começa bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo, principalmente quando o Vasco sai ganhando, é muito importante isso, né? Tem esse detalhe para a gente colocar. A gente tem que entender que é importante
importantíssimo o Vasco sair na frente no jogo de amanhã, porque eu acho que quando o Vasco tem que correr atrás do resultado, tem muita dificuldade e é uma maneira que o Náutico gosta de jogar, fechadinho, aproveitando os contra-ataques. Tem jogadores interessantes lá como o Jean Carlos, o Caio Dantas, que foi artilheiro da última Série B pelo Sampaio Corrêa, tem o Vinícius também, que é bom jogador. Então, eles gostam de jogar nessa transição. Então, é muito importante que o Vasco saia na frente. E todos os jogos que a gente vê do Vasco durante o ano, o Vasco tem que sair na frente. O que me incomoda, a partir do momento que o Vasco sai na frente e o adversário se lança ao ataque, o Vasco não tem, né, os contra-ataques, não tem essa transição rápida. E a gente vê as mexidas do Diniz, o Diniz não consegue, não tem um elenco ali qualificado. Você vê, por exemplo, contra o Sampaio Corrêa, ele entrou com o Figueiredo e com o João Pedro. Já no jogo, né, contra o Curitiba, ele entra com o Léo Jabá e MT. Ou seja, ele não tem confiança em nenhum jogador de frente. Não tem confiança. E aí quebra um pouco esse discurso do Diniz que ele fez na última vitória sobre o Coritiba. Se liga só, elogiando ali a montagem do elenco do Vasco, falando que a diretoria montou um excelente elenco, que os resultados não aconteceram, mas é sim um bom elenco. Se liga só. O elenco do Vasco, de fato, ele foi muito bem formado, muito bem elaborado por quem estava aqui antes de mim. E a minha maneira de jogar, do que eu gosto de ver o futebol e que eu acredito, é essa que a gente está tentando implementar. E a tendência é que o time melhore cada vez mais com a sequência de jogos, de treinamentos. Tem muitos jogadores técnicos, tem uma outra questão que o Vasco tem muitos jogadores bons nas suas categorias de base, já tem alguns aqui, e outros que certamente estão lá, que daqui a pouco, não sei se daqui até o final do ano, mas assim, num próximo momento, eles vão pintar aqui. Eu acho que isso faz parte daquilo que o Vasco tem que projetar para o futuro. Mas eu considero o elenco que foi montado na Série B, é difícil falar assim, ou melhor, né? Isso é uma questão de gosto, mas certamente é um dos melhores elencos, sempre foi um dos melhores elencos. Às vezes as coisas do futebol não acontecem, como você mesmo disse, por uma série de fatores, porque é muito complexo. E a gente precisa ter frieza, quem trabalha no futebol, quem vive do futebol e quem ganha do futebol, eu acredito que precisa ter mais frieza para promover um pouco mais de justiça. Porque quando os resultados não vêm, a gente coloca todo mundo, independente de quem fez certo e quem fez errado, coloca todo mundo na mesma panela, mexe e você não consegue identificar aquilo que está errado. Então, eu estou falando isso por conta assim, a diretoria, o movimento que ela fez, do elenco que ela montou, que essa acho que é a primeira coisa da diretoria, você pensando em que o time tenha boa performance durante o ano, é você montar um bom elenco. Então, esse primeiro propósito da diretoria, que eu não participei praticamente de nada disso, foi muito bem feito. Às vezes o resultado não vem, mas essa tendência, tá vendo, montaram um elenco que não, então a diretoria errou, não errou. Esse é um acerto da diretoria. E assim, com a minha chegada aqui, eu percebi isso no elenco. Quando eu cheguei, a única coisa que eu achei que estava o elenco o estado anímico um pouco negativo e os jogadores um pouco desconfiados daquilo mesmo que eles poderiam produzir. Eu acho que com os treinamentos e com a confiança que eu sempre tive, e também foi por causa disso que eu vim para cá, porque uma das coisas que eu vim para cá essencialmente é que eu achava que o Vasco tinha um elenco muito bom para poder brigar por esse objetivo e acreditar nesse objetivo que é o acesso. Então, família vascaína, eu acho que o Diniz mudou a cara do Vasco, o Diniz fez a gente sonhar de novo junto com o Denê, mas eu discordo dele, né, falar que o elenco do Vasco foi bem montado, é um elenco que possibilita ele jogar da forma que ele vê o futebol, mas eu acho que o futebol, uma partida, ela coloca situações que você tem que ter algumas peças para mudar essas situações. E contra o Coritiba foi a prova disso. O Coritiba se atacou, se atirou ao ataque, veio atacar e o Vasco não tem as peças para contra-atacar numa transição rápida, numa velocidade, num contra-ataque de velocidade. Então não acho que o elenco foi bem montado. Mas a gente tem que dizer, sair na frente é fundamental, porque quando o Náutico, se o Náutico por acaso sair na frente, a gente vai ter muita dificuldade de criação, como o Sampaio Corrêa impôs ao Vasco, né? Um time que, mesmo com um a menos, jogando tudo lá atrás, o Vasco teve muita dificuldade, então a gente tem que sair na frente, é fundamental. E aí, de alguma maneira, quando o Vasco cansar, baixar as linhas, torcer para que algum jogador do segundo tempo possa entrar bem e aproveitar um contra-ataque e matar o jogo. É a minha visão aí de humilde torcedor. Eu queria saber a sua opinião também, deixa aí nos comentários. Torcida vascaína, pra gente estar finalizando o vídeo, não tive a oportunidade de gravar e deixar minha opinião sobre a situação do Riquelme, né, que acabou fechando aí mais um jogador com o Carlos Leite. A gente pode colocar aí talvez o Riquelme em um dos pilares do crescimento do Vasco, né? Fernando Diniz, Nenê, e o Riquelme vem acrescentando demais, muito bom jogador. E aí agora é atleta aí do empresário Carlos Leite. E em menos de 2 semanas, mais um jogador aí acabou fechando com Carlos Leite, que é o Tavares, né? Um jogador que vem se destacando aí no sub-20 do Vasco. O que a gente precisa entender que isso não é um bom negócio pro Vasco da Gama, essa questão aí de você ter empresários e o empresário ter negócios dentro do clube, um empresário que é ligado nas gestões que sempre passam pelo Vasco ajudando, o Campelo falou isso,
né, de ajudar a pagar salário e tudo mais, e aí acaba, de alguma maneira, não sei da maneira que é formada os negócios, mas eu tenho certeza que isso é horrível para o clube, porque você vê aí um membro da atual gestão falando isso em 2018, então você sabe que o cara tá lá dentro, mas criticava no passado. Tá aqui, vou mostrar o print para vocês, ó. Nosso melhor jogador do ano assinou contrato com Carlos Leite, e que provavelmente significa que ele será vendido. Na minha opinião, após o caso Matheus Vital, Carlos Leite não deveria fazer negócios no Vasco, né? E aí um assunto bastante interessante, uma resposta, o Levin colocou isso há 4 dias atrás, se eu não me engano, ele coloca assim, essa postagem, ó. Não importa o presidente, hora de um lado, hora de outro. O mecanismo não muda, a dependência é criada, nunca tem jeito por causa do passado. Pede emprestado e os juros vêm em forma de joias raras. Para nós fazer de tolos, usam a imagem de quem nos faz gritar é campeão, enquanto isso se anda no mesmo círculo vicioso. Entenderam ou querem que eu desenhe? Então, família vascaína, para finalizar, muita gente vai vir aqui e vai falar, Thiago, não é o momento disso, é o momento de apoiar, é o momento de decisão de 3 pontos amanhã. Sim, mas nós somos Vasco, somos torcedores de time grande, o Vasco é gigante. A gente consegue sim focar no jogo de amanhã, mas parar para pensar nesse tipo de situação, nesse tipo de gestão, de uma gestão bem amadora no Vasco da Gama, é como o Levin botou a postagem aí. Senão, a gente fica andando em círculo, se a gente não mudar essa situação. Hoje a gente apoia, mas daqui a 1 ano, 2 anos, onde a gente vai estar? Se a gente ter como exemplo o nosso passado, tá bem difícil, tá bem complicado. Rebaixamentos, brigando para não cair. Então dá sim para a gente focar no jogo de amanhã, mas a gente tem que parar para pensar no tipo de situação, no tipo de negócio que está se fazendo no Vasco da Gama. Família vascaína, vou ficando por aqui. Tamo junto e é muito bom ser Vasco.